Quer aprender a usar as fórmulas de dilatação térmica? Então essa é a aula que você tem que ficar ligado, hein? Vamos lá! Fala galera, bem-vindos ao Detona Física e hoje a gente vai fazer uma aula só de resolução de atividades com dilatação térmica. Sempre que eu dou essa aula, e eu acho que é uma coisa que acontece com todo professor, com todo aluno, a galera entende a parte teórica, acha muito legal, dilatação térmica, contração térmica, mas quando chega na parte dos cálculos, muita gente se enrola. Então, vamos lá, sem perder tempo, vamos resolver a questão. É para isso que a gente está aqui. Vamos lá, começar com uma questão do ITA, hein? Mas ó, importante, eu vou deixar esse TD aqui na descrição. Então seria interessante, antes de você assistir o vídeo, tenta resolver o TD, depois olha a minha resolução. E se você não conseguiu resolver o TD, depois de você assistir todo esse vídeo, faça essas questões. Como assim, Johnson? Eu já assisti você fazendo. Exatamente. Depois que você me assistir fazendo, anota tudo, mas refaça. Faça o TD você mesmo, lembrando das dicas que eu dei aqui, porque é assim que você vai aprender, tá bom? Minha voz está um pouquinho esquisita, eu estou gripado, mas não vou deixar de gravar um vídeo para vocês por causa disso. E outra coisa importante, esse vídeo aqui é um vídeo de apresentação das fórmulas. Não adianta eu começar a resolver um monte de questão ultra complicada se você ainda não sabe resolver o básico, tá bom? Esse aqui é um TD básico para você aprender a utilizar as fórmulas. Depois a gente faz questões mais complexas. Mas nesse TD aqui tem questão do Enem. Então você vai ver que a questão do Enem não é assim do outro mundo. Bora! O vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por que isso acontece? Por que o vidro Pirex tem resistência ao choque térmico? Graças a um detalhe do coeficiente de dilatação dele. E aí? A, B, C, D ou E. Eu sei que você já tentou resolver o TD, então você sabe que o item correto é o item B. O que significa ter um baixo coeficiente de dilatação térmica? Quando um material tem um baixo coeficiente de dilatação térmica, quer dizer que se ele aquecer, ele dilata só um pouquinho. Se ele resfriar, ele só contrai um pouquinho. Então ele tem menos risco de quebrar. Se você pega um material que tem coeficiente alto, se você botar ele no micro-ondas, ele dilata demais e quebra. Se você botar ele no freezer, ele contrai demais e quebra. Por isso, para um material ser resistente ao choque térmico, ele tem que ter um coeficiente de dilatação pequeno, ou seja, ele vai dilatar bem pouquinho. Então essa diferença, esses choques de temperatura não vão causar tanto impacto nele, tá bom? Item B. Segunda questão. Não vou perder tempo também lendo cada item, porque eu sei que você já leu o TD, hein? No estudo dos materiais utilizados para a restauração de dentes, os cientistas pesquisam, entre outras características, o coeficiente de dilatação térmica. Se utilizarmos um material de dilatação térmica inadequado, poderemos provocar várias lesões no dente. Olha aí, a física presente muita coisa, né? Como uma trinca ou até mesmo sua quebra. Neste caso, para que a restauração seja considerada ideal, o coeficiente de dilatação volumétrica do material de restauração deve ser. Então ele está falando, quando você botar uma restauração no dente, né? Ficou um buraco no dente, eles preenchem ali com aquela massa e pronto, seu dente está fechado. Tem um detalhe importante sobre o coeficiente de dilatação desse material. E aí, A, B, C, D ou E? Com certeza, item A, né? O coeficiente de dilatação volumétrica do material tem que ser igual ao do dente. Por quê? Você bebe sopa, que é quente, você toma um refrigerante, que é gelado. Então, ora sua boca vai estar quente e os dentes vão dilatar. Ora você vai beber uma bebida gelada e os seus dentes vão contrair.
Da mesma forma que seus dentes dilatam e contraem, as obturações também vão dilatar e contrair. Então, se a dilatação do dente for diferente da dilatação da obturação, ou a obturação vai dilatar demais e quebrar o seu dente, ou o dente vai dilatar demais e a obturação vai cair. Então, a dilatação da obturação tem que ser igual à dilatação do dente. Por isso que os coeficientes têm que ser iguais. Item A. Vamos lá. Chega de teoria. Bora calcular, né? Que eu sei que é onde a galera se engancha mais. Eu já resolvi o TD, tá todo aqui do lado para eu não perder tempo com vocês. Bora para frente. O tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros é completamente cheio. Lembrando, 60 litros completamente cheio. Esse já vai ser o volume, né? A 10 graus Celsius. O carro é deixado num estacionamento onde a temperatura é de 30 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius menos 1, e considerando desprezível a variação do volume do tanque, ou seja, ele quer que a gente ignore o tanque, vamos pensar só na gasolina. Qual a quantidade de gasolina derramada? O que ele quis dizer? Ele encheu um tanque de gasolina, completamente cheio. A temperatura era 10 graus Celsius, só que essa temperatura aumentou para 30 graus Celsius. E o que a gente sabe? Quando a temperatura aumenta, o líquido dilata. Então, o líquido vai acabar aumentando e vai transbordar. Então, esse tanto que o líquido aumentar, ele vai transbordar, já que o tanque está completamente cheio. Né? Se eu encher completamente esse meu copo aqui e por acaso o líquido dilatar, ele vai transbordar. Não é assim que acontece? Então vamos lá. Como a gente está falando de líquido, a gente então vai usar a fórmula da dilatação volumétrica. Quando a gente fala de líquido, sempre é dilatação volumétrica. Agora, preste atenção. Essas dicas que eu vou dar aqui, as regrinhas, os cálculos, valem para dilatação volumétrica, dilatação superficial, dilatação linear. Não interessa o tipo de dilatação. As regras são as mesmas, tá? Vamos lá. Eu quero calcular, o ΔV é o tanto que ele vai dilatar. É isso que eu quero calcular. Então, eu vou deixar aqui. V0 é o volume inicial. E a questão disse bem aqui, ó, 60 litros. Está bem aqui. Esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica que a questão também deu. 1,1 vezes 10 a menos 3. Vezes a delta θ, essa letra grega aqui é o θ, é a variação de temperatura. A temperatura inicial era 30, 10, aumentou para 30. De 10 para 30, aumentou quanto? É só você subtrair, ó. 30 menos 10, 20. Então a temperatura aumentou 20 graus. Para a gente resolver essa multiplicação, vamos deixar essa notação científica para o final. Esquece ela. Vamos só fazer essa multiplicação aqui, ó. 60 vezes 1,1 vai dar 66, tá? Vamos repetir o resto. Só multipliquei 60 vezes 1,1. Só isso. Repetir o resto. ΔV. Vamos deixar a notação para o final também. Vamos multiplicar agora, ó, 66 vezes 20. Eu já anotei aqui. Está 1320. Agora eu vou repetir a notação. Vai jogando essa base 10 para o final, tá? Não esquenta a cabeça com isso não. Beleza. Para o resultado não ficar desse jeito, em notação bem esquisito, eu vou desfazer a notação. Já que aqui é um 3, eu vou ter que andar 3 casas com a vírgula. Já que aqui é um sinal negativo, eu vou ter que andar para a esquerda. Se você não sabe resolver isso daqui, confere a aula de notação científica que tem aqui no canal, tá? Inclusive, se você não sabe notação científica, o ideal é assiste primeiro a aula de notação, depois volta para cá. Mas vamos lá. Então eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então, ó, a vírgula fica bem aqui no final. Vou andar 1, 2, 3. Então vai virar 1,32 litros, né? Que é volume. Essa foi a quantidade de líquido derramado. Tá bom?
Vamos lá. Quarta questão. 3 litros de água a 30 graus Celsius foram colocados em uma panela de ferro e aquecidos até atingir a temperatura final de 90 graus Celsius. Desconsiderando a dilatação sofrida pela panela, calcule o volume de água após o aquecimento, sabendo que o seu coeficiente de dilatação volumétrica é 1,3 vezes 10 a menos 4. Ó, essa daqui tem um detalhe um pouquinho diferente. E vocês vão ficar ligados aqui. Então vamos lá. Está falando de líquido, dilatação volumétrica. Você vai anotar a fórmula. Sempre anote a fórmula. Quanto mais você anotar a fórmula, mais fácil vai ser memorizar essa fórmula. Então vamos lá. ΔV. Volume inicial, ele disse aqui, 3 litros. O coeficiente de dilatação volumétrica ele deu aqui. A variação da temperatura. Inicialmente tinha 30 graus e passou para 90 graus. É só a gente subtrair 90 menos 30, 60, né? ΔV é igual. Ó, do mesmo jeito, deixa a notação para o final. Vou só fazer essa multiplicação aqui, ó. 3 vezes 1,3, 3,9. Repito a notação, repito 60, com bastante calma. Deixa a notação para o final, vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 3,9 vezes 60, eu vou olhar aqui nas minhas anotações, vai dar 234 vezes 10 elevado a menos 4. Tá bom? Isso aqui, ó, igualzinho à questão anterior. Mas o que a gente vai fazer? Vamos andar com a vírgula, né? Nesse caso, são 4 casas para a esquerda. Então, olha só. Eu vou anotar aqui de novo, só para eu poder andar com a vírgula com vocês, tá? 4 casas, né? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, vou ter que andar mais uma, 4. Aí, nesse espaço vazio aqui, eu boto um 0, vírgula, 0. Então, ficou ΔV igual a 0,0234 litros. Essa é a resposta final, Johnson? Não! Na questão 3, ele queria saber o tanto que o líquido aumentou, por isso a gente parou aqui. Nessa questão, ele quer saber o volume final, né? O volume da água após o aquecimento, ou seja, ele quer saber o volume total de líquido após aquecer. Como é que a gente calcula isso? Para a gente saber o volume final, é só eu pegar o volume inicial, o tanto que eu já tinha, mais o tanto que ele aumentou, né? Se eu tenho R$30, ganhei mais 2. Quanto que eu tenho agora? 32. Do mesmo jeito aqui, ó, o volume inicial. Então, o volume inicial era 3 litros. 3. Mas ele aumentou esse tanto aqui, mais 0,0234. Então, qual é o volume final? V é igual a 3,0234 litros. Ou seja, sempre que a questão quiser ou comprimento final, ou área final, ou volume final, como é o caso, você vai pegar o tanto inicial e somar com o tanto que ele aumentou. Beleza? Depois dessa dica aqui, tô merecendo like, tô ou não tô? Deixa seu like e, por favor, comenta alguma dúvida, comenta se você gostou e compartilha com a galera da sua sala, com o pessoal que você sabe que está estudando para o Enem, beleza? Ajuda demais, gente, ajuda demais. Vamos lá. Quinta questão. Uma substância, ao ser submetida a uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, sofreu dilatação, aumentando seu volume em 10 litros. Calcule o coeficiente de dilatação volumétrica dessa substância. Considere o volume inicial 500 litros. Olha só, essa questão aqui é bem diferente. Ele quer que a gente calcule o coeficiente. Então vamos lá, anota a fórmula. Outra questão volumétrica, mas não tem problema. Linear e superficial são do mesmo jeito. Só muda as letras na fórmula, né? Olha só, a questão já deu ΔV. ΔV é o tanto que ele aumentou. A questão já disse, ó,
aumentando seu volume em 10 litros. Então 10 litros é o tanto que ele aumentou, a questão já deu. O volume inicial, a questão deu aqui também, ó, 500. O coeficiente é o que a gente quer calcular. E a variação de temperatura, a questão também deu. Ó, essa questão ela não deu a temperatura inicial e a final, ela já deu a variação, 80. Então você já bota aqui. Vamos lá, como é que a gente faz isso? Repito, 10, vou multiplicar esses dois aqui, ó. 500 vezes 80 vai dar 40 mil, vezes a letrinha, né? Ó, regrinha de equação do primeiro grau. O número que está junto com a letra passa dividindo. Então vai ficar 10 dividido por 40 mil. Tá bom? Ó, vou cortar um zero de cima com um zero de baixo. 4 mil, né? Vamos aqui para cima. Ó, vou usar umas regrinhas de notação científica agora. Por isso que é importante. 4.000 vou transformar em notação. Como tem 3 zeros, vai ficar 10 elevado a 3. Tá bom? Então, gama é igual. Como é que a gente divide isso? Vamos ignorar um pouquinho a base 10. Vamos dividir aqui, ó. 1 dividido por 4. Você tem R$1 e divide para 4 pessoas. Vai ficar quanto? 25 centavos para cada um, né? 0,25. Só que a base 3 ainda está aqui embaixo. A base 10, né? Poxa vida. E agora? Tem uma regrinha muito show. Quando você tem uma base 10 sozinha embaixo, a gente pode jogar ela para cima, invertendo o sinal do expoente. Por exemplo, não é 10 elevado a 3 positivo e ele não está embaixo? Eu boto ele aqui em cima. Em vez de colocar 3, eu boto menos 3. Né? Graus Celsius elevado a menos 1, que é a unidade. Show? De novo, muitos detalhes de notação científica. Provavelmente, na verdade vou me arriscar, você está com dificuldade nesse conteúdo porque você não sabe notação científica. Então, estuda matemática, um pouquinho de matemática, divisão, multiplicação, entende um pouquinho de notação científica, depois você vem para cá e arrasa. Mais uma questão teórica aí. Uma lâmina bimetálica composta por zinco e aço está fixada em uma parede de forma que a barra de aço permanece virada para cima. O que ocorre quando a lâmina é resfriada? Uma lâmina bimetálica, lá do português, B2, B2, metálica, 2 metais, composta de 2 metais. Então, nesse caso, a gente tem uma lâmina feita de 2 metais. Só que eles são grudados, tá? Eles não podem se separar, não. A parte de cima é de aço, a parte de baixo é de zinco, tá? Então, olha só, o zinco tem um coeficiente de 25 vezes 10 a menos 6. O aço tem um coeficiente de 11 vezes 10 a menos 6. Aí ele pergunta, quanto essa barra... Cadê? Quando essa lâmina é resfriada, ou seja, quando a temperatura diminui, o que vai acontecer? Item A, B, C, D ou E. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, os coeficientes dos materiais são diferentes. Então a primeira pergunta, quem tem o coeficiente maior? Zinco, 25, enquanto do aço é 11, né? Ou seja, já que o zinco tem um coeficiente maior, ele sofre mais efeitos da temperatura. O que isso quer dizer? Se por acaso essa barra aumentar, o zinco vai dilatar mais, porque o coeficiente dele é maior. Mas se por acaso essa lâmina resfriar, o zinco vai se contrair mais ainda do que o aço. Por quê? Porque o coeficiente dele é maior. Então olha só, quanto maior o coeficiente, mais ele dilata, mas se ele resfriar, mais ele contrai também. Então, nesse caso aqui, como a barra está sendo resfriada e o zinco tem um coeficiente maior do que o do aço, quando essa barra resfriar, que ela vai... Barra não, lâmina, né?
Quando essa lâmina resfriar, que ela contrair, vai ficar tipo assim, ó. O aço vai ficar de um certo tamanho e o zinco vai ficar de um tamanho menor, né? Ela vai... Só que elas são coladas. Elas são coladas bem aqui na ponta, ó. Então o aço não pode ficar desse tamanho e o zinco diminuir desse jeito. O que vai acontecer? Quando o zinco, que está aqui embaixo, contrair mais do que o aço, a barra vai meio que curvar aqui para baixo. Por quê? Porque essa parte de baixo vai diminuir. Mas, como ela está colada com a parte de cima, vai acontecer tipo isso, ó. O zinco diminui puxando o ferro para baixo. O ferro não, o aço. Então a lâmina bimetálica curva-se para baixo. Item C. Beleza? Bora para frente. 7. A tampa de zinco de um frasco de vidro agarrou no gargalo de rosca externa e não foi possível soltá-la. Sendo os coeficientes de dilatação linear do zinco e do vidro respectivamente iguais a 30 e a 8,5, como proceder? Então olha só, você tem uma garrafa bonita, né? Ela é de vidro e a tampa é de zinco. Ó, primeira coisa, gente, quando fala de materiais diferentes, olha os valores. Quem tem o maior coeficiente? O do zinco é 30 e o do vidro é 8,5. Então quem é que dilata mais? Quem é que contrai mais? O zinco. Aí é tranquilo, olha só. Já que está emperrado, já que a gente não consegue abrir, a questão diz que a gente tem água quente, um caldeirão com água quente e outro caldeirão com água gelada. Se a gente pegar garrafa e tampa e tacar dentro do caldeirão quente, o que vai acontecer? Dilatação. A tampa vai dilatar e o vidro também vai dilatar, mas o coeficiente da tampa é muito maior, ou seja, a tampa vai dilatar mais do que a garrafa. Então você bota na água quente, a garrafa dilata, mas a tampa vai dilatar mais ainda, então facinho de tirar, beleza? O coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros cada um na temperatura de 0 graus Celsius. Sabendo que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é de 40 graus Celsius, o espaçamento mínimo entre dois trilhos consecutivos deve ser aproximadamente de... Agora estamos falando de dilatação linear, né? Então, é a mesma fórmula praticamente, só que no lugar do V é um L e agora é um alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Então, para a gente saber a distância entre cada trilha, a gente tem que saber o tanto que eles aumentam. Então, vamos lá. O comprimento inicial, 12 metros. O coeficiente de dilatação, 1,1 vezes 10 a menos 5. A variação de temperatura, inicialmente 0 graus, mas a temperatura atinge 40 graus. De 0 para 40 vai variar 40, né? Beleza. Então, delta L. Vamos multiplicar 12 vezes 1,1, igual sempre tem feito. Deixa eu olhar aqui, para não ter perigo de dar errado, 13,2. Repito, 10 elevado a menos 5, repito, 40. Delta L é igual, agora 13,2 vezes 40, vai dar 528, repete a base 10. Show, tá aqui, ó. Então, delta L é igual a 528 vezes 10 elevado a menos 5. Finalizamos aqui, né? Mas vamos só organizar essa notação. Lá na notação, esse número não pode ficar maior do que 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula duas casas. Uma, duas, para transformar isso em 5,8. Então, se eu andar duas casas com a vírgula e ficar 5,8,
Já que eu andei 2 casas e o expoente era 5, então vai ficar 3. Tirei 2, né? Tirei 2. E foram das 2 casas que eu andei aqui, eu eliminei essas casas aqui do expoente. Metros. Pronto, essa é a distância mínima que vai ficar entre os trilhos, porque eles vão dilatar, então tem que ter essa dilatação máxima que pode acontecer, né? Olha aí, finalmente chegamos na nossa questão do Enem. Então bora lá ver que não é um bicho de 7 cabeças. Durante a ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos por litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou-se um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo para que atinja uma temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro do álcool revendido a 1,60. Tá antiga essa questão, né? 2009, álcool barato desse jeito. Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1,1 vezes 10 menos 3, desprezando-se o custo de energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre. Então, quer saber o tanto que esse cara lucra vendendo esse álcool aí, né? Ele abastece o álcool a 5 graus Celsius, só que ele aquece esse álcool até 35 graus Celsius. Então, o que acontece? O álcool dilata, aumenta o volume, aí ele vende. Então, tá rolando um negócio estranho aqui, né? Mas para a gente saber quanto ele ganha, primeiro a gente tem que calcular o tanto que esse álcool aumenta. Então, dilatação volumétrica, porque é um líquido. Bora lá. Volume inicial, 20 mil litros. Aqui, 20 mil vezes o coeficiente do álcool. 1 vezes 10 a menos 3. Vezes a variação da temperatura. 35 menos 5 dá 30. Para facilitar os cálculos, ainda mais no Enem que você tem que ser rápido, vamos transformar isso aqui em notação. Ó, são 4 zeros, então 2 vezes 10 elevado a 4. Vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 30. Ok? Então ΔV é igual. Ó, 2 vezes 1, 2, né? Então, 2 vezes 1, 2. Vezes 30, vamos multiplicar logo, né? 60. Aí, olha só. Eu tenho duas bases de 10, uma aqui e outra aqui. Qual é a regrinha? A gente repete o 10 e subtrai e soma os expoentes. 4 com menos 3, 4 positivo com menos 3, 4 menos 3, 1. Então, 10 elevado a 1 é 10, né? Então, ΔV, 60 vezes 10, 600 litros. Esse é o volume extra que ele tem quando ele faz esse aquecimento, mas não é isso que a questão quer. A questão quer que a gente calcule o tanto que ele lucra. Então, a gente vai pegar, para calcular o lucro, 600 vezes 1,60, que é o valor do litro, 600 litros, vezes 1,60, vezes 7. Por que vezes 7? Porque ele quer o lucro em uma semana. Então tem que multiplicar vezes 7, porque são 7 dias, né? Eu não vou fazer essa multiplicação não, já vou botar o resultado aqui, que dá 6.720 reais. Ou seja, item D, que é o lucro dele é de 6.000 a 6.900. Ela é uma questão grande, contexto grande, pode confundir, mas eu não diria que é uma questão muito difícil. Importante que você refaça ela.
Chegamos na nossa última questão, uma questão de gráfico. Então, se você ainda não deu like, se você chegou até aqui, você foi firme até a última questão, me dá aquela força, compartilha e me ajuda, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico, ó. O gráfico representa a variação do comprimento de uma barra em função da temperatura. Determine o coeficiente de dilatação. Então, a gente vai ter que tirar algumas informações do gráfico para calcular o coeficiente. Vamos lá. Ó, o eixo Y aqui é um L. L é o comprimento, então é o comprimento da barra. O eixo X tem um T e 1 grau Celsius, então é a temperatura. Então esse eixo Y, comprimento, eixo X, temperatura. Então se eu quiser ver o comprimento da barra, é só olhar para cá. Se eu quiser ver a temperatura, é só olhar para cá. Beleza? O gráfico começa bem aqui, ó. A reta começa bem aqui. Então aqui vai ser a posição inicial. Se a gente reparar a posição inicial até o eixo Y, eu vou ter 200. E o eixo Y que eu acabei de falar é o comprimento. Então 200 é o comprimento inicial. O gráfico começa bem aqui no 200. Então vou chamar de L0 200, que é o comprimento inicial. A temperatura inicial, ó, tá aqui embaixo, 50. O gráfico veio até aqui e a temperatura final é 100. Temperatura inicial, 50. Temperatura final, 100. Na fórmula, a gente sempre usa a variação. De 50 para 100, variou quanto? Variou 50, né? Então a gente já sabe a variação da temperatura. Tá. O que mais que a gente pode saber pelo gráfico? A gente pode perceber que o comprimento inicial era 200 e ele aumentou até 200,02. Então dá para a gente saber o tanto que foi o aumento, dá para saber a dilatação. Ó, de novo, de 200 passou para 200,02. Então, qual foi o tanto? Qual foi a dilatação? 0,02 centímetros. É só você pegar esse valor final e diminuir. 200,02 menos 200, 0,02, né? Daqui passou para cá. Pronto, a gente já pode jogar na fórmula. Delta L é igual a L0 vezes o alfa, alfa vezes variação de temperatura. O tanto que ele aumentou, quanto é? 0,02. Igual, comprimento inicial, 200, vezes o coeficiente, é o que a gente quer descobrir, vezes a variação de temperatura. Ó, eu vou transformar isso aqui em notação, tá? Regrinha de notação. 0,02 vai dar 2 vezes 10 a menos 2. Igual. Vamos multiplicar esses dois caras aqui, ó. 200 vezes 50. 10.000. Repito o alfa. Então, 2 vezes 10 a menos 2 é igual. Vou transformar isso aqui em notação também. São 4 zeros, né? 1 vezes 10 elevado a 4. Beleza? Tá tudo ok aqui. Eu gosto de conferir porque às vezes erra por falta de atenção. O número que está junto com a letra passa dividindo. Então vai ficar alfa é igual a 2 vezes 10 a menos 2 dividido por 1 vezes 10 elevado a 4. Divisão de notação científica. Como é que a gente faz isso? Divide os números. 2 dividido por 1, 2. Repete as bases e subtrai os expoentes. Eu vou fazer aqui do lado. Quem é o expoente de cima? Menos 2. Menos, quem é o expoente de baixo? 4. Então, menos 2 menos 4, sinais iguais, soma e repete sinal. Menos 6. E essa aqui é a unidade. Beleza? Terminamos. Olha aí, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu sempre ajudei vocês para pegar o básico, tá? Esse vídeo aqui é para você pegar o básico. Terminou de assistir esse vídeo,
refaz essas questões uma ou duas vezes, aí sim você vai estar preparado para pegar questões mais difíceis, tá bom? Não esquece de me seguir em todas as redes sociais, coloca lá Detona Física que você me acha. Valeu, galera, vamos detonar a física!